falou para o Pedro, né, que é um dos 12 apóstolos: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Os guardas chegaram assim: tu viste entre que eu nem sei quem é esse cara. Eu digo: tu sabes quem é esse? E aí 3 vezes negou: não sei quem é esse cara, nem quero saber. O Mundo Maravilhoso de Maier Filho. Desde pequenos, assim, outra memória que eu tenho bem forte é a gente passear muito pelo interior da ilha, né? E era muito longe. Hoje a gente vai em 15, 10 minutos, mas era praticamente uma viagem. Então a gente ia realmente para que ele pudesse desenhar, né? Os quintais, os casarios, enfim, os animais, e até os galos também, né? Mas todo esse início, ele é muito, eu acho, colado nesse registro mesmo, dessa imagem, né, do interior da ilha de Santa Catarina. A casa dele era uma casa simples, como eram a maioria das casas nossas aqui, e como se fosse um olhar assim, visto, dado pela primeira vez. Se vocês notarem aquela vegetação em volta, né? Aquela simplicidade que ele coloca na casa, aquilo ali é essencialmente a alma do Maia, né? Ser simples. Os fundos de quintal dele, certo? Que é de uma arte impressionante, uma coisa maravilhosa. Aquelas folhas pintadas uma a uma é qualquer coisa, é um artesanato inacreditável. Poucos artistas há que dominam o desenho tão bem quanto ele. Isso num processo constante, sofisticado, minucioso. Tanto que nós vemos, por exemplo, nos fundos do quintal, uma minúcia incrível. Ele era muito rigoroso. Você pode perceber como as folhas formam uma penugem. Elas deixam de ser folhas e se transformam em penas, em plumas. No início ele pintava uns galos, certo? Obedecendo a anatomia do animal, certo? E pouco a pouco, então, certo? Ele pintava esses galos, inclusive com as penas já muito bem trabalhadas, mas era muito semelhante ao natural. Era quase um hiperrealismo. Porque você vê que ele saiu do fundo de um quintal, certo? Para se catapultar ao universo, né? Às constelações. E ele manteve uma relação muito grande com esse universo paralelo. É no quintal, é no terreiro, são nas fachadas das casas, é no espaço galáctico, é no cosmos, é no fora, é no exterior que o universo mágico de Maier Filho é concebido. Ele ficou inconfundível, porque o que ele pintou é ele. Ele não imitou absolutamente ninguém. Eu acho que o interessante da obra do Maier Filho é perceber essas voltas que ele vai dando, né? Como isso depois vai estar nos galos, a mesma pena que tem nos primeiros galos, mas a gente está nas árvores, que é essa pena que também está aqui nesses animais, né? Eu gosto disso no Maier Filho, como ele vai e volta, como uma coisa que está num elemento, um detalhe, que está num trabalho, depois ganha vida no outro, né? E passa a ser tema, depois volta para detalhe, assim, essas jogadas dele, essa importância que ele dá para cada detalhe do trabalho, é muito bonito de perceber.
A Semana de Arte Moderna de São Paulo vem acontecer aqui mais de 2 décadas depois, né? No final dos anos 40. O Grupo Sul dá início a essa renovação nas artes. E, evidentemente, o Grupo Sul encontra uma resistência muito forte na cidade, né? Daquelas pessoas que ainda entendiam a arte sob a forma acadêmica, tradicional. O nosso movimento era um movimento autenticamente catarinense, não estava vinculado a nenhum movimento de arte, né? Nem a nenhuma escola europeia do eixo Rio-São Paulo. E o Maia, mais do que ninguém, era uma prova evidente disso, né? Tanto é que ele escandalizou na época, né? A província sempre se referiu às suas figuras geniais de uma forma desrespeitosa e com absoluta indiferença. Quando ele começa a viajar a São Paulo, ao Rio, acho que ele começa a ter uma verdadeira dimensão do que é o trabalho dele, inclusive em relação ao contexto nacional, quando ele é super elogiado como o Picasso da América do Sul, e onde os maiores críticos do Rio e de São Paulo reverenciam o trabalho dele. Ele quando volta a Florianópolis, após essas idas e vindas, eu acho que ele tem uma outra dimensão da cidade. Assim, sem culpa, um mundo puramente celebrativo. Eu sempre gosto de usar a expressão dionisíaco, é o triunfo de Dionísio, o triunfo da celebração, do eros, do amor, da celebração. É uma arte solar, né? E a ilha vira uma ilha mítica, né? Uma ilha onde as pessoas são felizes, os bichos olham um para o outro de forma assim lânguida, né? Parece que está sempre se celebrando um ritual de erótico. Esse erotismo é apresentado como uma desordem, um momento de desordem, em que é o próprio Jardim das Delícias Ilhéu. Falava cantado, falava esganiçado, né? E às vezes você tinha a impressão de que você estava conversando realmente com um galo. O Maia Filho era de fazer gênero também, então ele era um gozador muito grande. Muito grande, né? Então, eu vou contar a história para vocês. Eu, durante 30 anos, no mínimo, fui conhecido e falava como um maluco que trabalhava no Banco do Brasil e tinha a mania de dizer para todo mundo que era um artista. O Maier, ele tinha um dia a dia assim, sufocante. Ele não gostava de trabalhar porque ele se sentia aprisionado. Ele dizia isso mesmo: eu me sinto aprisionado no Banco do Brasil, né? E tudo que ele encontrava pela frente, ele usava como material de desenho, né? Papel de expediente, cartão. Antigamente os bancos não tinham computador, então as contas eram todas controladas em cartões, né? Em fichário. E aquelas fichas, no verso das fichas, ele desenhou mais de 30 mil desenhos, se eu não estou enganado. Muitos artistas, eles acabaram ao longo da sua vida desempenhando uma função burocrática, mesmo para se sustentar e conseguir realizar suas obras, né? Com o Maia Filho não foi diferente. Mas é interessante perceber como ele consegue ultrapassar aquele cotidiano burocrático do banco, e ele acaba criando um mundo paralelo, que no meio de carimbos, papéis e notas, documentos, ele cria esse lugar. Então, de certa forma, isso é uma atitude transgressora. Pessoal, vocês estão lendo essas palavras, né? Abacevê, Sijac, Civê, Socide, Snepa, Mabuí, Macaco. Não são palavras mágicas, não são palavras do código, palavra do idioma falado pelos meus amigos do planeta Marte, nem nenhuma tribo espacial da galáxia, pois bem. São apenas palavras códigas, né? Ou códicas. Do Código Secreto do Banco do Brasil, onde eu trabalhei durante 30 anos e 61 dias e consegui me aposentar sem nenhuma falta de serviço, nenhuma úlcera no estômago e nenhuma promoção por merecimento. Ser artista não é fácil. Precisa-se passar pela serpente. Aquela serpente dos contos de fadas, que para chegar até a princesa, teria que passar pela serpente. Maia passou. Eu carimbo a palavra Maia. Eu carimbo a palavra artista para o Maia Filho. Eu não tenho como explicar. Vocês é que têm que explicar por que eu sou o Picasso da América Latina.
O que eu estou fazendo em Santa Catarina, diferentemente de outros que são bons artistas, eu estou fazendo uma obra revolucionária. Estava mesmo. Se a gente pode dizer que existe um devir animal touro em Picasso, a gente também pode falar que existe um devir animal galo em Maier Filho. Só existe duas partes do mundo onde não existe galo. Galo silvestre ou galo comum, o galo domesticado. É no Polo Norte e no Polo Sul, ou então no meio do deserto Saara, ou dos grandes desertos do mundo. Ele procura no galo um símbolo heráldico que sintetize a sua obra. Florianópolis, com a sua herança açoriana, com as suas casas, os seus quintais, com os seres de sua mitologia pessoal singular. Uma poesia telúrica, né, que reflete, sim, uma ilha que já não existe mais. Preservava uma maneira de ser própria que hoje está cada vez mais distante, né? Eu diria até que não existe mais. O Maia pintava a saudade. Era um pintor da saudade, não só do galo. Ele fez galos maravilhosos, mais bonitos do mundo. Mas ele não era só o pintor do galo. Ele era o pintor da saudade da infância, que todos nós temos e que é a coisa mais importante na formação de caráter, de comportamento do ser humano. O trabalho melhor é aquele que eu estou fazendo. Ele repetia sempre isso. E é isso. Se a gente acha que fez o melhor trabalho, que já está realizado, então é parar. E ele não parava exatamente por causa disso, porque ele estava sempre pesquisando. Por que nós estamos hoje aqui? Estamos hoje aqui porque Maier Filho é um grande artista. É um grande artista. Porque ele sempre será um maravilhoso e grande artista. A esta altura já deve ter feito milhares de anjos galos no cosmos, como ele falava. O Mundo Maravilhoso de Maier Filho.